Como emagrecer sem precisar largar o pãozinho de todo dia? O encontro de hoje vai ajudar você que quer emagrecer e gosta de comer pão. Vai ajudar você que tem pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado e que não consegue perder a pochete. Muitas mulheres acreditam que tem que largar o pão para emagrecer, só que isso é um problema porque a gente gosta de comer pão, né? Não sei você, mas eu adoro um pãozinho. Conta inclusive aqui pra mim nos comentários qual o seu pão preferido. Tem gente que prefere aquele pão de forma tradicional, tem gente que prefere aquele pão caseiro, bem colonial mesmo. Tem gente que gosta muito do pão francês e não troca o pão francês por nada. Não importa o tipo de pão que você gosta de comer, tá? Eu vou te mostrar agora como que você vai poder comer esse pão, independente qual for, branco, integral, francês, pão de forma, não importa. Como que você vai poder comer esse pão todos os dias no seu processo de emagrecimento e ainda assim emagrecer, tá? Vou te mostrar a forma certa de comer, como comer da forma correta para você não prejudicar. E eu falei que esse encontro serve também para quem tem diabetes, porque quem tem diabetes acha que tem que largar o pão branco. Eu vou te mostrar uma forma de você comer o pão branco que não vai elevar sua glicemia. Eu tenho alunas que controlaram diabetes comendo pão branco todo dia no café da manhã, tá? Então você também pode. Vamos lá então. Coloque aqui pra mim nos comentários qual o pão que você mais gosta de comer. Pão francês, pão de forma, qual que você mais gosta? Gente, não importa o tipo de pão, tá? Você pode comer qualquer um deles. Vamos pensar o seguinte, o que é o pão? O pão nada mais é do que um carboidrato, ele pertence ao grupo dos carboidratos. Por que falam, pão integral é melhor do que o pão branco, pão integral é melhor do que o pão francês, né? Por que falam isso? Porque o pão integral, teoricamente, ele tem mais fibra na composição. E essa fibra presente no pão integral, ela ajuda na saciedade, então te mantém saciada por mais tempo, e ajuda o seu intestino funcionar, o que é muito importante para quem quer emagrecer. Só que aí, o que acontece? 2 erros comuns. Primeiro, a pessoa acha que daí só pode comer pão integral se quer emagrecer. Isso é uma mentira, porque você pode adquirir fibras de outras formas sem ser do pão. Então, se eu quiser comer meu pão branco, eu posso comer tranquilamente, desde que eu garanta o consumo de fibras vinda de outros alimentos. Não vai ter problema nenhum eu comer o pão branco. Agora, outro erro comum. Eu vou trocar o pão branco, pelo pão integral, porque é mais saudável, papapá. Infelizmente, hoje em dia, a maioria dos pães integrais, aqueles de forma, fatiado, que você encontra no supermercado, eles são piores, muito piores do que você pegar um pão francês, que nem a Fabiana colocou aqui, que adora. Eles são muito piores, porque esses pães de forma, eles têm muito aditivos químicos, conservante. Como que pode um pão durar tanto tempo na prateleira? Você já se perguntou isso? Conservante. Quando você consome aditivos químicos desse tipo, você acaba gerando mais inflamação, mais retenção de líquidos, mais inchaço. Então eu pergunto pra você, vale a pena eu trocar um pão francês, um pão branco, que é um pouco, às vezes é um pouco mais puro, dependendo do tipo do pão, mas o francês é mais normal, digamos assim, não tem aditivo químico, por um pão integral, por ter mais fibras, porém, ao mesmo tempo, junto com as fibras, vem uma gama gigantesca de aditivos químicos. Eu falei do conservante, mas assim, meninas, até açúcar tem em maior quantidade nos pães integrais. Até óleo vegetal, óleo de soja, tem maior quantidade na maioria dos pães integrais. Por que isso, Dara? Porque quando você faz um pão com farinha integral, o sabor ele fica um pouco menos gostoso, digamos assim. Então, a indústria, ela não quer perder de vender para você. E a indústria sabe que se não for gostoso, você não vai comprar. Então, o que a indústria faz? Pega, adiciona mais açúcar, mais óleo, para que esse pão, para deixar esse pão mais saboroso e você continuar caindo na cilada de comprar o pão integral, achando que vai ser mais saudável, só que ao mesmo tempo tá gostando de comer ele tá gostoso pra você. Só que aí não vale a pena, Até que ponto vale isso? Não vou comer o pão branco porque não tem fibra, vou comer o integral, mas junto com esse integral que tem mais fibra, também tem um monte de gordura e um monte de açúcar, um monte de adoçante. Então, assim,
Se você não tem alguém para te auxiliar, quando você percebe, você está comprando vários alimentos desse tipo, não só o pão, mas vários alimentos no seu dia a dia que você foi caindo nessas ciladas da indústria. Ah, vou trocar o atum em óleo pelo em água, péssimo. Vou pegar o pão integral ao invés do pão branco, vou pegar o requeijão zero, light, né? E são pequenas coisinhas que ao longo do dia, ao longo da semana, podem acabar te sabotando o seu resultado, tá? Então, pensando aqui no pão, você pode comer qualquer um dele, tá? Qualquer um dele. Se você puder escolher o pão francês no lugar desses pães integrais de forma, vai ser melhor. A não ser que a composição desse pão integral, ele realmente seja uma composição muito boa. Então, não tenha tanto conservante, óleos vegetais, não tenha tanto aditivo químico. Aí a gente tem que analisar realmente a lista de ingredientes. Então, quando você entende e aprende, né, o que você vai aprender agora, como comer o pão que você gosta todo dia no seu processo de emagrecimento, você emagrece de uma forma muito mais leve, você sustenta esse emagrecimento por mais tempo. Se você gosta de comer pão e já tentou tirar o pão para emagrecer, você sabe que a gente não aguenta muito tempo, né? A gente até fica aí uma semana sem comer, duas, mas chega uma hora que a vontade volta com tudo e a gente quer voltar a comer o pão e volta a comer da forma errada. Não aprendeu como comer. Então, entenda agora exatamente como que você vai comer o pão para que você coma esse pão, emagreça comendo ele e as chances de você depois conseguir manter esse peso perdido serão muito, muito, muito maiores do que você querer tirar o pão, que é um alimento que você gosta, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, então, além disso que eu já comentei com você, sobre tomar cuidado com a qualidade do pão que você vai escolher, sempre olha a lista de ingredientes desse pão, não é a tabela nutricional, não é lá o carboidrato, a proteína, é a lista de ingredientes, tá? Quando você encontra uma lista muito grande, você tem que ficar de olho, porque se você já fez pão, você sabe que no pão vai farinha, água, fermento e sal. E um ovo, às vezes. Se não quiser o ovo, não precisa nem botar o ovo. Então, por que tem muitos ingredientes assim, né? Então, a gente tem que ficar realmente de olho na lista de ingredientes, tá? Outra coisa para você poder comer o pão sem prejudicar o seu processo de emagrecimento é você escolher o momento que você vai comer o pão. Porque assim, ó, gente, o pão, ele é um carboidrato, tá? Assim como arroz, feijão, batata, assim como aipim também é um carboidrato, cuscuz, né, polenta, são carboidratos. Só que o pão, diferente desses outros carboidratos que eu falei, ele é um carboidrato com quase zero nutriente. Então não tem muito nutriente no pão. Quando a gente tem uma alimentação com poucos nutrientes, as nossas células não funcionam direito. Então as nossas células, elas precisam fazer o trabalho delas para eu desinchar, para eu acelerar meu metabolismo, para eu regular meus hormônios, para meu cabelo crescer bonito, para minha pele ficar bonita, não ficar flácida. As minhas células precisam funcionar. As minhas células precisam de nutrientes para funcionar. Então, quando eu como uma alimentação pobre em nutriente, por exemplo, muita gente faz as dietas aí se entupindo de alimentos diet, light, não sei o que, é um monte industrializado que a pessoa come no dia, a pessoa emagrece, mas fica com olheira. A pessoa emagrece sofrendo muito. A pessoa emagrece, mas fica flácida. A pessoa emagrece, mas desregula a tireoide. Já viu algo assim? Pois então, ela emagreceu sem ajudar o corpo, então as células não estão funcionando como deveriam. E para isso acontecer, elas precisam de nutrientes. O pão, ele é um alimento pobre em nutriente. Calma, porque você não vai comer só pão no dia. Por isso que eu digo, você vai escolher uma refeição para comer o seu pão. Então, qual momento do dia você mais gosta de comer o pão? Você é aquela pessoa que não fica sem o pão no café da manhã? Então é nesse momento que você vai escolher para comer o pão. Não, Dara, sabe qual que é o meu caso? Eu chego em casa pro jantar e eu não gosto de ficar cozinhando para jantar. Ou eu não sou de ficar comendo comida no jantar. Eu gosto de comer um sanduíche. Então é nesse momento que você vai escolher comer o pão. Por quê? Nos outros momentos do seu dia, nas suas outras refeições, você vai escolher um carboidrato com mais nutriente na composição.
Então, se o pão, eu sei que ele é um carboidrato com pouco nutriente, eu sei que para o meu metabolismo acelerar, para eu ficar ok com a minha saúde, eu preciso fornecer nutriente para o meu corpo, só que eu amo o pão, então eu vou escolher um momento para comer o pão. Nas outras refeições, eu vou optar por outros carboidratos. Por exemplo, se no café da manhã eu comi o pão branco, no almoço, ao invés de comer um pão de novo, né, eu vou comer um arroz com feijão. No lanche da tarde, eu não vou comer pão de novo. Poxa, já comi de manhã. Então, no lanche da tarde, eu vou comer um bolinho com aveia. Eu vou fazer uma salada de fruta e comer com outro, né, dentro de uma combinação de refeição emagrecedora. No jantar, eu não vou comer pão de novo porque eu comi de manhã. Então, no jantar, ao invés de comer pão de novo, eu vou pegar e vou fazer uma pizza de frigideira. Eu vou pegar e vou fazer um cuscuz. Entende? Então, aí que tá o problema. Sabe qual que é o nosso problema? Nós mulheres, né? Ou a gente quer fazer tudo, ou a gente não faz nada. Então, ou eu vou tirar o pão da minha vida, ou eu vou comer pão todo dia. E são esses os extremos que a gente tem que evitar, sabe? Esses os extremos que a gente tem um problema. Então, você não tem que tirar o pão da sua vida. Mas também você não deve comer pão em todas as refeições. Porque, como eu falei, é um carboidrato que não tem fibra, que papapá. Teve um dia, meninas, acho que faz umas 2 ou 3 semanas atrás, acho que foi num domingo, e eu comi pão no lanche da tarde eu comi pão, e no jantar ou no almoço, acho que foi, eu comi um carboidrato sem fibra também. Acho que foi no jantar. Eu sei que em 2 refeições no dia eu comi um carboidrato pobre em nutriente e sem fibra, tipo pão, assim. Aquele dia o meu intestino não funcionou. No dia seguinte, eu sofri um pouquinho pra ir no banheiro. Olha que loucura. Claro, eu tô muito presente na minha alimentação e eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, mas às vezes você não percebe. E só de você aplicar essa pequena mudança, de realmente ficar atenta pra não ficar comendo os carboidratos sem fibra em todos os momentos, ou com pouco nutriente em todos os momentos, você já melhora pra caramba, por exemplo, o funcionamento do seu intestino. Você melhorando o funcionamento do seu intestino, você desincha e perde barriga. Olha como isso é interessante, sabe? Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher um momento do seu dia para comer o pão branco. Nas outras refeições do seu dia, você vai procurar consumir carboidratos com mais fibra. Arroz e feijão, ou lentilha, grão de bico, batata doce, aipim, cuscuz, aveia, sabe? Fazer preparações com aveia. Quem se inscreveu no evento da semana que vem, vocês viram que semana que vem vai ter um evento gratuito, né? Onde eu vou mostrar pra vocês o passo a passo para emagrecer 12 quilos em 12 semanas sem sofrer. E no evento, a gente vai estruturar um cardápio juntas, de um dia inteirinho com refeições emagrecedoras. Então, vem participar do evento. Vai ser semana que vem, quinta-feira, às 19h30. Se você ainda não se inscreveu para participar, você pode comentar que eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever, tá? E... Gente, me perdi. Eu ia falar alguma coisa do evento. Lembrei, quem se inscreveu no evento da semana que vem, fiquem atentas no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo eu vou enviar, hoje ou amanhã, vou ver se eu já envio, na verdade, daqui a pouquinho eu já vou enviar, um e-book de presente. Nesse e-book tem algumas receitinhas de pães, de bolos, que tem muito mais fibra na composição. Então você pode, por exemplo, se você comer o pão branco no café da manhã, você pode usar uma dessas receitinhas pro lanche da tarde ou pro jantar, enfim, tá? Mas eu vou compartilhar depois lá com vocês. Virgínia, depois eu te mando lá no direct o link pra você se inscrever, tá? Quem tá aqui no TikTok tem que clicar no link da minha bio pra se inscrever. Não consigo mandar aqui no direct, tá? Aí, beleza. Dara, tá bom. Escolhi o meu momento que eu vou comer o meu pão branco. Vai ser no meu café da manhã. E aí, só comer? Claro que não. Claro que não. A pior coisa pra você que quer emagrecer, quer diminuir inflamação, quer regular os seus exames, colesterol, diabetes, perder gordura no fígado, a pior coisa pra você, sabe o que é? É fazer uma refeição só com carboidrato. Quando você faz uma refeição só com carboidrato, ou com muito carboidrato, você dá uma leve desacelerada no seu metabolismo.
Uma refeição só com carboidrato, ela vira muita energia no seu corpo muito rápido. E quando o seu corpo recebe muita energia muito rápido, ele não tem o porquê ficar queimando gordura. Tem energia aí disponível, para que seu corpo vai queimar gordura? Não faz sentido. Então, quando ele percebe que você liberou muita energia, glicose, né? Ele dá uma leve desacelerada no seu metabolismo. E o pior, estimula muito a insulina, um hormônio responsável por estocar gordura na nossa barriga. Então, a pior coisa que tem pra você é comer só carboidrato. O pão é um carboidrato. Então, o que você vai fazer? Uma coisa que você pode fazer para melhorar, para ajudar a isso não acontecer, a não desacelerar o metabolismo e tal, é você incluir junto com esse pão um alimento fonte de proteína. Então, por exemplo, eu não vou comer no meu café da manhã, imagina começar o dia com café da manhã só com pão e manteiga. Não. Eu vou começar o dia pelo menos colocando nesse meu pão 2 ovos. 2 ovos. Pode ser mexido, pode ser frito, pode ser cozido, como você quiser. Tem alunas que gostam até em ovo em conserva, o que você quiser. Mas você vai adicionar um alimento com proteína. Dara, eu não gosto de ovo. Carne, atum, frango, o que você quiser. Mas tem que ter proteína, tá? E no jantar, mesma coisa. Quando você for comer esse pão, você vai colocar pelo menos um alimento fonte de proteína. Aí a gente já vai melhorar. Por quê? Essa proteína que você vai comer junto com o pão, ela vai segurar esse pão no seu estômago mais tempo. Então você vai ficar saciada por mais tempo. Essa proteína, ela vai ajudar o seu metabolismo a se manter ativo. Então, quando as calorias desse pão chegarem na sua corrente sanguínea, o seu corpo vai usar essas calorias. Não vai estocar como gordura. Vai usar, porque você vai estar fazendo atividades do dia a dia e tal. Mesmo que você coma à noite, o seu coração continua batendo, os seus órgãos continuam funcionando. Então, o seu corpo, ele continua gastando energia, certo? Se você comer o pão da forma correta, e uma das coisas é incluir um alimento fonte de proteína, né? Você vai ajudar o seu corpo a manter o metabolismo acelerado e não estocar as calorias desse pão. Pelo contrário, usar elas para manter o metabolismo ativo. Então você come e não engorda. O problema é comer errado. No evento eu vou explicar mais para vocês sobre essas combinações das refeições emagrecedoras, tá? Então quem não se inscreveu, se inscrevam. O evento vai ser semana que vem. Então, você vai me perguntar assim, Dara, mas eu gosto, sabe do quê? Eu gosto de um pão com mel. Eu nunca vou poder comer um pão com mel ou um pão com doce de leite. Nossa, pão com doce de leite é uma maravilha. Eu nunca vou poder comer? Pode, mas o que você pode fazer então para melhorar, para começar a melhorar? Ao invés de comer só o pão com doce de leite, você vai cortar o pão ao meio, você vai comer meio pão com a proteína e outro meio com o doce de leite que você tá afim. Aí o impacto negativo vai ser bem menor desse pão com doce de leite. Porque, que nem eu falei, tanto o pão quanto o doce de leite são carboidratos, entendeu? Então, dessa forma, você come antes o pão com a proteína. Então, você dá uma forradinha ali no seu estômago, né? Coloca pra dentro que vai te ajudar. E logo em seguida, então, você mata aí a sua vontade do doce de leite com outra metade do pão. Aí tá tudo bem, tá? Então, você vê, meninas, assim, ó. A gente... Não existe isso. Eu acho engraçado quando alguém me fala... o que tem que comer para emagrecer? Você pode comer qualquer coisa. Só que você tem que saber comer da forma correta. Porque se eu comer uma banana de estômago vazio, essa banana vai me prejudicar. Ela é só carboidrato. Mas é saudável, tá falando que banana engorda? Olha, dependendo como você come, vai te engordar. Não a banana em si que vai te engordar, mas a consequência de comer só ela. Entende? Então, por isso que tem tanta gente que fala, eu como pouco, eu como saudável, eu já tentei de tudo para emagrecer. Mas tudo que tá tentando fazer para emagrecer é baseado em pouca caloria, em pouca quantidade, não é baseado em combinar os alimentos da forma correta. E eu tô falando isso pra você porque eu já fiz isso. Eu não sabia que existia uma combinação. E quando eu descobri isso, eu comecei a emagrecer comendo mais do que eu comia antes. E você não tem noção quanto isso me deixou feliz. Porque o que eu passava de fome, raiva, vontade de comer,
fraqueza, sabe? Sabe de você tá tão fraca por causa da dieta, a ponto de você não conseguir nem focar no que você tá lendo, no que você tá fazendo. Então, assim, é muito triste. E não precisa disso. Não precisa. Então, vem participar do evento que eu vou te explicar melhor como tudo isso funciona, tá? Então, beleza. Então, você entendeu. Você vai escolher um momento do dia. Você vai incluir uma proteína de qualidade, pelo amor de Deus, né? Uma proteína de qualidade para comer com esse pão. Então, tô a fim do presunto? Pode comer o presunto, mas coloca uma proteína de qualidade. Presunto não é proteína de qualidade, tá? Ovo, carne, frango, atum, o que você quiser, beleza? E aí, não adianta também você escolher uma refeição, um momento para comer o pão e você se entupir de pão, né, meninas? Não adianta. Então, você precisa cuidar com a quantidade. Quanto da área eu tenho que comer? Isso é muito individual. Depende muito de cada uma. Depende do quanto você sente fome, depende do horário, depende do que você vai fazer depois de comer, entendeu? Quando é que você vai fazer a sua próxima refeição. Então, isso é muito individual. Mas, assim, pra você começar, pensando em pão francês, vamos ficar em um pão francês? Não precisa tirar o miolo, pode ficar com o miolo do pão. Mas vamos pensar em um pão francês? Ou uma fatia de pão de forma, não duas, uma fatia. Pão colonial, uma fatia. Tá? E aí você vai perceber uma coisa. Dara, eu comia o pão, uma fatia de pão, só que eu ficava com fome. Ficava com fome depois. Como que você comia? Será que você colocava proteína suficiente? Tem outros grupos alimentares que a gente pode colocar junto pra te manter saciada. Então, assim, eu como pão com queijo. Tem gente que fala, né? Pode comer, pode substituir o ovo pelo queijo. Não pode, gente. Não pode. Você vai ver que se você tirar o ovo e colocar o queijo no lugar do ovo, você vai ficar com fome mais cedo. Então não é uma boa troca, sabe? Tomem cuidado também com o que vocês escutam por aí, tá, meninas? Porque assim, a gente também fala da sua saúde. Tem que cuidar com a sua saúde. Então, vai trocar o ovo, que é um alimento super natural, pelo queijo que você compra no mercado, que às vezes é aquele mussarela, que tem amido junto, conservante, saborizante. Teve uma vez que a gente comprou um queijo, meu pai comprou, né? E aí eu comi aquele queijo, nossa, que parece requeijão. Tinha um gosto de requeijão aquele queijo. E assim, lá na casa do meu pai sempre foi queijo colonial, queijo que eles mesmos fazem lá, né? Então, é aquele gosto de queijo de verdade. E aí eu lembro que eu comi aquela fatia de queijo e eu, nossa, que gosto de requeijão esse queijo. E aí eu fui pegar lá a embalagem pra olhar os ingredientes, né? De curiosidade mesmo. Meninas, quase chorei. Saborizante, artificial, amido de milho, corante, espessante, tudo aditivo químico. Aí você troca um ovo, que é um alimento super natural, não tem nada de aditivo químico, né? Que vem da galinha, por um alimento assim, complicado, sabe? É complicado. Então tome muito cuidado também com esse detalhe, porque senão às vezes você vai se sabotando aqui. Esse é o problema de você não seguir um passo a passo. Esse é o problema de você ficar pescando dica pra tudo que é lugar. Quando você vê, você tá fazendo uma dica de um, outra dica de outro, outra dica de outro, e você tá cada vez maior. Cada vez ganhando mais peso, não é? Então, cuidado, tá? Cuidado pra não acabar se perdendo e piorando cada vez mais. E aí, gente, uma coisa bem importante, tá? O pão, esses que eu tô falando, ele tem glúten. E o glúten, meninas, ele faz a gente reter muito líquido. Então, você tem que caprichar na água, porque senão você vai inchar por causa do pão mesmo. Você vai inflamar por causa do pão mesmo. Então, se você não caprichar no consumo da água e não fizer o que eu te falei até agora, realmente o pão vai ser um prejuízo no seu emagrecimento. Maria, clica no link da minha bio, tá? Vai aqui no meu perfil e clica no link. Na verdade, todo mundo aqui que tá no TikTok pode ir lá no meu Instagram, @NutriDariaScarton. Vai lá, que lá eu posto muito mais dica pra vocês, tá? E quem ainda não se inscreveu no evento aqui no Instagram e quer se inscrever, comenta aqui, eu quero, que eu vou enviar no direct depois pra vocês, tá? Então, tem que garantir o consumo da água, senão o pão vai complicar, o pão vai te sabotar, o pão vai realmente ser um obstáculo no seu emagrecimento. E, gente, tem algumas coisas que a gente pode melhorar.
que se você fizer, com toda a certeza do mundo, você vai intensificar o seu processo de emagrecimento. Primeira delas, você pode escolher um pão com muito mais fibra. Então, ou no supermercado, você vai lá olhar os ingredientes e escolher um pão melhor, ou você pode fazer o seu próprio pão. Como eu falei, quem se inscreveu no evento da semana que vem, vai receber lá no grupo do WhatsApp, por isso depois de se inscrever no evento, entra no grupo, tá? Vai receber lá no grupo um e-book com algumas receitas. Essas receitas são receitas com muito mais fibra na composição. Outro ponto, são receitas sem glúten. Então eu já tenho mais fibra, que vai ajudar meu intestino, que vai ajudar minha saciedade. Eu já não vou ter o glúten, que não vai me reter líquido. Olha só que interessante. Essa semana uma aluna do Mais Magra falou pra mim, lá no grupo do Mais Magra, falou que o intestino dela tava funcionando essa semana perfeitamente. Aí eu falei pra ela, o que tu mudou? É importante a gente entender, né? Por que essa semana meu intestino tá melhor? Eu tenho que entender o que eu fiz de diferente, porque isso funcionou. E aí ela falou, Dário, eu cuidei mais com o glúten e fiz mais receitas emagrecedoras. Então, olha só que legal. Então, ela identificou que realmente quando ela não cuida com esses 2 pontos, o intestino prende. Então, isso é muito importante, sabe? Então, vai lá, se inscreve no evento e fica de olho no grupo do WhatsApp que eu já vou mandar para vocês o e-book com as receitinhas lá no grupo, tá? E claro, né, gente, é aquilo que eu falei. Você pode comer o pão todo dia, se comer como eu ensinei aqui, cuidar com as outras refeições, você vai emagrecer. Eu tenho alunas que comem pão todo dia no café da manhã, o pão francês, o pão branco todo dia no café da manhã. Isso não impede de emagrecer. Tem alunas que se livraram do diabetes comendo pão branco. Então, muito vai determinar como a gente come esse pão e o que a gente faz depois de comer esse pão. Ah, vou comer pão, mas vou comer também no meio da manhã uma coxinha, aí no meio da tarde vou comer pão de queijo. Aí não é o pão o problema, né? É todo o resto do dia que você tá se sabotando. Então, a gente tem que também levar em consideração isso. É aquilo que eu falei. Às vezes, a gente vai pros extremos, sabe? Ou eu como tudo ou eu não como nada. E isso só vai te prejudicar. Isso só vai te impedir de emagrecer e de se manter no peso que você quer. Então, tome muito cuidado com esses extremos. E entenda que você pode comer qualquer alimento, desde que você for combinar esses alimentos da forma correta nas refeições emagrecedoras que eu vou te explicar, te ensinar tudo detalhadamente na quinta-feira da semana que vem, dia 13, às 19h30, que vai acontecer o nosso evento 12 em 12, tá? Então, participe. Se você ainda não se inscreveu para participar, comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever. Combinado? Se eu te ajudei um pouco mais com o encontro de hoje, deixe sua curtida aqui. E se você conhece alguém que tá querendo emagrecer e adora comer um pão, tem uma flechinha aqui que você pode compartilhar esse encontro com essa pessoa também. Ok? Meninas, um beijão. Vejo vocês lá no grupo do evento, tá? Já vou mandar lá as receitinhas pra vocês. Um beijo e até mais!